Nós vamos continuar falando, né, sobre os fundamentos da evolução. Hoje nós vamos falar sobre teoria sintética da evolução, sobre camuflagem, mimetismo, tudo isso nós vamos abordar hoje. Vamos lá? Então, inicialmente, a gente falando sobre a teoria sintética da evolução, que até as décadas de 1930, 1940, né, não se havia anteriormente, de certa forma, se atentado, logicamente, por limitações de conhecimento e de tecnologia, aos conhecimentos genéticos. Então, a partir desse momento aí, os conhecimentos genéticos eles vão sendo incorporados às ideias darwinianas, né, em uma síntese evolucionária. Então, a partir aí do trabalho, aliás, publicado por George John Romanes, né, que complementou as ideias de Charles Darwin, nós temos aí o surgimento, de certa forma, de uma reformulação, por assim dizer, da teoria da evolução, o que passou a ser chamado de neodarwinismo, certo? Essa teoria sintética ela foi introduzida por Julian Sorel Huxley, né, em 1942, para a aceitação de duas conclusões. A primeira, a evolução pode ser explicada pelas mutações e recombinação genética, que nós vamos ver mais adiante, e essas mutações e essas recombinações que promovem alterações genéticas, elas são orientadas pela seleção natural. O outro ponto é que o fenômeno evolutivo ele pode ser explicado de maneira consistente, com base nos mecanismos genéticos que são conhecidos. O primeiro deles, né, a mutação gênica. O que é uma mutação gênica? Mutação gênica nada mais é do que uma alteração no código de base nitrogenada do DNA. E essas alterações elas originam novas versões de genes. Essas novas versões elas podem produzir novas características nos portadores da mutação. Então, quando você ouve falar de mutação, você pensa logo que é algo ruim. Nem sempre. E nem sempre as mutações elas são causadas por algum agente externo. Muitas vezes elas são causadas dentro do próprio organismo de forma natural. Então, o conjunto de genes típicos de cada uma das espécies atuais é o resultado do acúmulo de várias mutações vantajosas que ocorreram ao longo de vários e vários anos e que foram se perpetuando pela ação da seleção natural. Então, nós temos inicialmente as chamadas gerações espontâneas, como eu já havia falado, elas ocorrem de forma espontânea dentro da própria dinâmica das moléculas de DNA. Um exemplo aí é a transformação temporária da citosina em uracila por um processo de desaminação, que é o que os biólogos chamam de tautomeria, e que promove erros na duplicação dos genes. Aqui nós estamos vendo, transformação temporária da citosina em uracila por um processo de desaminação e que posteriormente isso daí pode vir a ser corrigido, né? A remoção da uracila e o acréscimo da timina, que é a base nitrogenada correta. Isso é um processo de mutação gênica. E temos os processos que são induzidos por agentes físicos ou químicos, né? Que são chamados de agentes mutagênicos. Um exemplo aí são as radiações ionizantes, formação de íon dentro da célula, como os raios X, raios gama e a radiação ultravioleta. Como nós podemos ver aí a atuação desse tipo de agente mutagênico, né? No caso aí a radiação ultravioleta, que pode levar a mutações genéticas, certo? Processo de recombinação gênica nada mais é do que a mistura de genes provenientes de indivíduos diferentes, e isso ocorre na reprodução sexuada, né? Por meio desse processo de recombinação, os genes eles se reorganizam em novos arranjos nos indivíduos. E aí isso ocorre devido principalmente ao processo de segregação independente dos cromossomos e o processo de permutação, o crossing over, né? Que ocorre lá na meiose 1, na prófase 1 da meiose 1. Na meiose, né, os cromossomos homólogos, eles originalmente provenientes dos pais, podem recombinar-se livremente. E aí, o número de recombinações possíveis entre esses cromossomos maternos e paternos pode ser calculado pela expressão 2N, onde o N é o número de pares de cromossomos do indivíduo. Aqui mostrando justamente um processo de recombinação. Então, como são 3 cromossomos, aí no caso nós temos 8 possibilidades de recombinação. Certo? 2 elevado a 3 vai dar 8. Processo de seleção natural, né? Para Darwin, todos os organismos eles lutam para sobreviver, independente aí
da escala evolutiva, né, para sobreviver a cada instante de suas vidas, onde os mais aptos a enfrentar os desafios têm maior chance de sobreviver. Esse processo de seleção natural significa, de certa forma, reprodução diferencial dos indivíduos de uma população, em que os mais bem adaptados àquele ambiente, eles têm uma maior possibilidade de deixar descendentes, ou seja, os mais aptos são aqueles que herdam combinações gênicas mais favoráveis à sobrevivência e à reprodução em um ambiente particular. Um exemplo de seleção natural na nossa espécie, na espécie humana, é o alelo da sinclemia ou anemia falciforme. Pessoas homozigotas recessivas têm anemia severa, pessoas heterozigotas têm anemia leve. E aí tem um detalhe: em regiões onde a malária é endêmica, o alelo para a sinclemia mantém-se em frequências relativamente mais elevadas nessas populações. Porém, isso é justificado pelo fato de que os indivíduos heterozigotos, eles são mais resistentes à malária. Isso quer dizer que aqueles que são homozigotos, eles, de certa forma, no caso os recessivos, eles padecem, e no caso dos homozigotos dominantes, eles têm uma resistência ainda menor do que os heterozigotos. Por isso que a malária, de certa forma, contribui em algum momento aí, aliás, o alelo heterozigoto, né, contribui de alguma forma aí para a preservação desse alelo dentro dessa população. Adaptação quer dizer a capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar-se ao meio ambiente, ajustar-se às características ambientais daquele momento, daquele período. A adaptação ela pode ser entendida em um nível de indivíduo e de espécie. No caso do nível de indivíduo, nós vamos chamar de homeostase, né, que é quando o processo ocorre, o ajustamento ocorre de forma individual. No que diz respeito à adaptação em termos de espécie, né, que é o que chamamos de adaptação evolutiva, diz respeito a quando toda aquela população, não somente o indivíduo, se ajusta ao longo de sucessivas gerações. Temos aí o que nós vamos chamar de melanismo industrial, que está relacionado à dinâmica de população da mariposa Biston betulária. Em 1850 foi observado que a forma melânica foi se tornando gradativamente comum nas áreas industriais, aí fator chamado de melanismo industrial, e que as mudanças na frequência de mariposa claras e escura resultam da predação seletiva por pássaros, ao passo que, por exemplo, essa poluição, que foi causada justamente, daí o nome melanismo industrial, foi causando o processo de certa forma foi poluindo aquela área, e os líquens eles foram desaparecendo. Então foi dando origem nesse caso aí a prevalência de um certo tipo de borboleta em detrimento do outro, né? O líquen ele é considerado um bioindicador de conservação, ou mostra ali a ausência dele, por exemplo, em determinadas áreas, vai mostrar um alto nível de poluição, certo? Vamos falar agora sobre camuflagem, coloração de aviso e o mimetismo. Camuflagem nada mais é do que um tipo de adaptação em que uma espécie desenvolveu características que a confundem com o ambiente, né, e dificultam a sua localização. Por exemplo, durante o inverno, na região ártica, a coloração de muitas aves, mamíferos torna-se branca. No verão, a coloração volta a ser mais escura. Nós temos como exemplo aqui o lobo, a raposa, o cavalo marinho, o bicho-folha. Todos esses elementos, seres vivos, eles se utilizam da camuflagem. Alguns para se defender, outros para caçar, no caso do lobo. Alguns insetos, anfíbios e répteis, eles apresentam cores e desenhos marcantes que vão diferenciá-los do ambiente, certo? É o que nós vamos chamar de coloração de aviso. Funciona como proteção, certo? É uma forma de alertar aos predadores que o animal que ostenta, né, aquelas cores tem um sabor desagradável, tóxico, ou, por exemplo, é perigoso. Um exemplo aí são as borboletas de cores vivas, geralmente de sabor desagradável, são tóxicas aos predadores. Um outro exemplo aí são as rãs e os sapos, que ocorrem principalmente aí na região amazônica, né, que apresentam cores fortes, que apresentam veneno na sua pele. Tem répteis peçonhentos, né, como as chamadas cobras corais e certos tipos de lagarto, cujo padrão de cores, né, da pele mais viva alerta
para o perigo. Aqui nós temos um sapo venenoso, mostrando justamente aí a sua cor bem viva. Temos o que nós vamos chamar de mimetismo, diz respeito ao fato de duas espécies serem semelhantes, certo? Terem características semelhantes, e isso pode apresentar vantagem ou para uma ou para as duas espécies que têm características semelhantes. Um exemplo aí é a coral falsa, certo? Que imita a coral verdadeira, que possui veneno, é altamente peçonhenta. Um exemplo aqui, ó, na letra A, nós estamos vendo a coral falsa, né? Ela tem apenas 2 listras pretas e uma branca, enquanto que a verdadeira, que é a letra B, vai ter o número de 4. 4 aí, aliás, 5 tracinhos entre o vermelho, certo? 3 de cor preta, 2 de cor branca. Henry Warren Bates, né, estudando borboletas na Amazônia, ele se interessou por uma semelhança na cor e nos desenhos das asas de 2 famílias, né, a Heliconidae e a Pieridae. As borboletas da família Heliconidae têm sabor desagradável aos pássaros, enquanto que as da família Pieridae não tem sabor agradável. Só que elas, de certa forma, por serem parecidas, acabam fazendo com que o predador ou aquele animal que vai se alimentar dela acabe não se alimentando de nenhuma. Então, a adaptação em que um modelo tóxico ou perigoso é imitado evolutivamente por espécies saborosas ou inofensivas é o que nós vamos chamar de mimetismo batesiano. E o que seria o mimetismo mulleriano? Diz respeito ao fato de que a existência de várias espécies parecidas com borboletas tóxicas reforça a proteção de todas elas contra predadores, ou seja, eles não vão se alimentar nem daquela inofensiva e nem daquela que é tóxica, como vocês bem podem observar aqui, a grande semelhança, mas com algumas peculiaridades, principalmente nas asas dessas 2 espécies de borboletas.